estratégia 1, gente, é observação de como a água é utilizada nas casas das crianças, né? E, posteriormente, uma roda de conversa. Então, a gente pede, no dia anterior, que a criança observe como a família dela usa água, que ela observe tudo que é feito com água dentro da casa dela, tá? E aí, posteriormente, nós abrimos aí uma roda de conversa para falar sobre o tema, né? Então, a gente vai perguntar para a criança, por exemplo, a cor, o cheiro, o gosto da água e também as utilidades que a água tem. Para o que é que a água é útil, para o que é que serve a água, né? Então, assim, as crianças vão trazer as contribuições delas e a gente vai montar um texto coletivo, né? Então, como é que a gente monta um texto coletivo? A gente abre uma roda, ouve as crianças. Como a gente tem muita tecnologia em nossas mãos hoje em dia, que não era muito fácil de a gente fazer antigamente, é muito fácil de fazer hoje. Então, pega o celular, coloca o gravador e põe para gravar as falas deles. E depois você faz um textão coletivo, sabe? Num papel metro, para valorizar as falas deles, para que eles percebam também que aquilo que eles falam pode ser escrito, aquilo que eles falam pode ser colocado em letras. Então, você já vai trabalhando com a questão da escrita no meio social. Então, eles falam, você transcreve, tá bem? Mais do que mandar apenas para os pais fazerem, que nós sabemos que muitas vezes nós mandamos atividades do tipo para que os pais façam junto com as crianças. E a gente não tem muito, às vezes tem muito a resistência dos pais em não quererem fazer esse tipo de atividade, em fazerem essa escuta da criança para fazer a transcrição da fala delas. Então, eu sugiro que, se você tiver muita resistência dos pais e que eles não vão fazer essa atividade, você faça essa atividade em sala. Isiane, boa tarde, amo as suas dicas. Boa tarde, Isiane, bem-vinda aí à nossa live. Então, gente, escuta a criança, grava e transcreve, tá bem? Faz um texto muito bonito, faz uma valorização da fala deles muito boa, ilustra, pede para eles ilustrarem, faça festa com as impressões que eles tiveram. Mostre que teve utilidade aquilo que você pediu para que ele fizesse, tá bem? Essa é a nossa primeira estratégia. A nossa segunda estratégia, gente, é uma contação de histórias sobre a água, tá? Você pode utilizar aí a história que você achar mais interessante. Tem muitas histórias sobre a água. Eu tenho uma história, na verdade, eu tenho duas histórias. Para quem chegou agora, gente, olha só a live de hoje. Estratégias de ensino, projeto Água. O texto base está lá no site www.ideacriativa.org. Érica Farias, amo suas dicas, você arrasa. Obrigado, Érica, bem-vinda. Uma linda tarde para você. Então, gente, escolha uma história que fale sobre água e faça uma contação, né? Eu tenho uma história lá no meu site, eu criei duas historinhas. Essa aqui chama Juju vai viajar. Tá vendo? O ciclo da água, né? Essa é em texto corrido. A outra história que eu criei chama Juju vai ao mar. Essa história vocês podem encontrar, se vocês tiverem dificuldades para fazer uma contação, a Daniela Hoffman Alvarez. Ela fez uma contação com a turma dela, olha só. Ela fez os personagens da história da Juju. Tá vendo? E aí ela contou. Tem um vídeo lá no site, eu deixei o vídeo da história que ela contou. Ela fez uma contação super fofa, gente, super, super lindinha. Aqui tem a Juju, tem as nuvens, ó, tem as gotas. Ela utilizou EVA, tem uma graminha, joaninhas. Então ela pegou os personagens e fez esses personagens e contou a história. Tá super bacana, sabe? Recomendo bastante. Como a gente não tem aqui o recurso para fazer a contação de outra forma, eu vou mostrar para vocês apenas a história. Eu tenho essa história junto com o caderno que eu criei sobre o Dia da Água, um caderno de atividades. E aí vai junto essa história da Juju, né? A Juju, incrivelmente Juju Cleite, ou Eclate, eu nunca prestei atenção assim, Juju, a gente conversa sempre, eu nunca prestei atenção. Nevinha, amei, bem-vinda, Nevinha.
É bem que eu queria viajar. Estou assistindo a Gi lavando roupa, não perco. Muito interessante esses assuntos para ajudar minha filha. Então, Juju, você poderia viajar ou ir ao mar. Essa é a Juju, gente. É uma gotinha d'água, né? Pra gente apresentar o ciclo da água, né? Aqui a gente tem, ó, a Juju, né? Juju vivia no Lago Caramelo, junto com milhares de outras gotinhas. Como podem ver, ela é uma gota de chuva super charmosinha. Viver no lago era divertido e Juju estava acostumada com toda aquela agitação. Olá! Sapos, peixinhos, patinhos, tinha até um burrinho chamado Nicolau, que toda tarde aparecia para conversar com ela. Olha o burrinho Nicolau aqui. Naquela tarde, ela contava para Nicolau que em breve faria uma viagem. Olá, eu vou viajar, mas volto algum dia para a gente prosear. E o Nicolau pensava, ela vai voltar? Nicolau ficou um pouco triste, mas logo se conformou, desejou boa viagem para Juju e seguiu seu caminho pensando, né? Será que a Juju vai voltar? O dia da viagem chegou. O sol brilhava forte no céu e anunciava: é hora de esquentar as coisas por aqui. Vamos viajar? Juju e as outras gotinhas logo se animaram. Tinha chegado a hora. O sol brilhou ainda mais forte e seu calor começou a esquentar as gotinhas que evaporaram e começaram sua viagem. Olha lá, né? Olha que sol lindão, gente. Adoro esse sol. Dejiane, parabéns pelo talento de você, é 10. Obrigada, Dejiane, bem-vinda. As gotinhas foram subindo, 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 encontrando camadas mais frias, até junto com outras milhares de gotinhas formarem uma linda nuvem. Linda nuvem, né, gente? Uma linda nuvem. E vamos ver o que aconteceu? O vento soprou a nuvem, que juntou-se a outra e mais outra. Era uma viagem gostosa. Juju passeava por muitos lugares diferentes. Então, o que aconteceu com a Juju? Ela conheceu muitas cidades, campos, floresta e achou tudo muito lindo, mas tinha chegado a hora de a viagem terminar. Outras gotinhas viajantes se juntaram à nuvem, que foi ficando pesada, pesada e despencou em forma de chuva. Juju foi despencar em um laguinho tranquilo e aconchegante. Olha lá Juju despencando. E não é que por lá, por um acaso do destino, ela encontrou Nicolau. Juju descobriu que Nicolau também viajou. Ele foi vendido por seu dono e passeou por muitos lugares. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados, mas, enquanto não chegava a hora, ela trata de pôr o papo em dia. E Nicolau ouve atento sobre as incríveis viagens de Juju em um ciclo constante da água. Então, gente, essa é a história da Juju. Juju vai viajar, né? Onde a gente fala aí do ciclo da água. A próxima aventura da Juju, ela vai ao mar, né? Então, como já diz mesmo, a próxima história, Juju vai ao mar. Então, depois de uma contação, pode ser qualquer outra história. Deri Leal, oi. Oi, Deri, bem-vinda, boa tarde. Então, depois da contação, o que a gente pode fazer depois de uma contação de história? Além da habitual roda de conversa, além de pedir que se desenhe, a gente pode fazer um desenho coletivo, né, gente? Pega um papel metro, o recurso não precisa ser um recurso
é extremamente bem elaborado, uma coisa chique e maravilhosa. Não, pode ser coisa simples. Pega um pedaço de papel metro branco, estende ao chão, sabe? Prega as bordas com durex e oferece para eles giz de cera, gizão de cera, sabe? Oferece tinta, se você preferir, oferece pincel e pede para que eles retratem a história, as partes que eles mais gostaram. Se você preferir, pode colocar esse grande mural na parede. Então, fixa o mural, coloca lá e deixa lá para que as crianças coloquem as impressões delas sobre a história. Adriana Alencar, oi Adriana Alencar, bem-vinda. Então, assim, acabou a contação, vamos fazer um registro, vamos pensar sobre, vamos falar sobre. E daí vamos usar a criatividade para fazer desenho, para pintar a Juju, para fazer o Nicolau, tá? Para falar aí sobre a história, né? Sobre o ciclo da água. Fernando, hoje, boa tarde, estou acompanhando. Boa tarde, Fernando. Fernando sempre por aqui, né, gente? Sempre acompanhando. Então, gente, posteriormente, né, você pode, depois que eles ilustrarem a história, sabe, faz festa, expõe isso, coloca no mural do pátio. Muitas vezes a gente só coloca no pátio o que é fruto do trabalho do professor, que é o bonito, que a gente acha esteticamente padrão de adulto, que adulto acha bonito, mas bonito é o trabalho da criança. Uma escola precisa ter muitas marcas da criança, do trabalho da criança. Escola bonita é a escola que você, na hora que você entra, você percebe a valorização daquilo que foi produzido pela criança, né? Então, nós temos uma outra estratégia, que seria o quê? Exploração de faz de conta, né? Fazendo o quê? A gente vai criar dedoches da história. A gente vai criar dedoches. Olha só, eu tenho lá no site, ó, as perninhas da Juju, são os dedinhos, tá vendo? E a gente vai fazer o quê? Vai criar dedoches, vai imprimir esses dedoches. Vamos dar para que a criança recorte, deixa que ela recorte, tá? Recorta por ela não. Deixa que ela recorte, deixa que ela pinte. Se ela não quiser pintar de azul, quiser deixar em branco, não tem problema. Se ela quiser pintar de vermelho, de amarelo, de rosa, de roxo, a menos que você esteja trabalhando a cor azul, e você pede para que se pinte de azul. Senão você deixa que a criança escolha como é que ela quer fazer a pintura da gotinha da Juju. Vê? Então, faz a gotinha, a criança recorta e aí você deixa que eles brinquem livremente, utilizando os dedoches. Deixa que eles criem histórias, sabe? Se você achar interessante, quiser criar história para eles utilizando os seus dedoches, também pode criar, sem nenhum problema. Cria. O professor é um profissional muito criativo, então você pode criar as histórias, você pode criar os roteiros e interagir com eles, tá? Então, dedoches. Dedoches também, eles gostam demais de dedoche. Acho que eu nunca vi uma criança não gostar de dedoche. Se tiver algum aí na sua sala, avisa, por favor. Porque eu sempre que trabalhei com criança com dedoche, eles adoraram. Então, dedoches. Vocês podem baixar lá no site também. Eu vou deixar o link depois, caso vocês queiram utilizar. Uma outra estratégia, gente, é assistir desenhos animados com o tema água, né? Procura desenhos curtos, que não sejam desenhos muito extensos, que a criança fique... a televisão tem que ser usada como um recurso, mas de forma inteligente. Então, escolhe os desenhos apropriados para a faixa etária e escolhe os desenhos curtos que possam prender a atenção deles. Tem um desenho que chama Como a Água Vira Chuva, é do Show da Luna. Se não me engano, o Show da Luna é brasileiro, gente. Tenho quase certeza que o Show da Luna, que a Luna é um personagem brasileiro. Gi, quando criança, pinta tudo de uma cor só é normal, eu mando trocar a cor. Olha, Ju, aí o pessoal da pedagogia das cores conseguiria lhe explicar melhor. Eu não vejo problema em que a criança goste de uma cor. A minha filha gosta muito de cor de rosa. Então, basicamente, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai pintar é de cor de rosa. Eu também sou louca por cor de rosa até hoje. Não vejo problema nenhum, né? A minha sobrinha gostava do preto.
Então tem criança que gosta do preto, tem criança que gosta do azul, tem criança que gosta do cor-de-rosa. Eu não vejo problema nenhum. Se algum especialista tiver como falar e puder falar a respeito, tudo bem. Até o momento eu não tive a curiosidade de pesquisar sobre isso, porque para mim é bem natural, tá? Então, gente, para ver esses desenhos, utilizar a televisão, mas como recurso. E posteriormente a assistir esse desenho, também utilizá-lo, sabe, em sala de aula, para fazer um teatrinho, para falar sobre, numa roda, para fazer desenhos, tá? Então, aí fica aí a dica do show da Luna, Como a Água Vira Chuva. Mas tem muitos outros desenhos sobre a água que não falam basicamente do ciclo da água, tá? Então, uma outra estratégia que nós trouxemos para você essa tarde, a estratégia de número 5, é uma... E aí, pessoal, voltei. Mais uma queda brusca aqui da internet. Hoje tá difícil, né? Juju, mas com tanta cor na frente dela... Mas é assim mesmo, Juju. Eu tenho várias cores na minha frente. Se eu entrar numa loja para comprar alguma roupa, por exemplo, quando eu vou comprar roupa, o que me enche os olhos geralmente é o preto, né? Então, eu gosto muito de preto para comprar roupa. Mas o que eu vejo de longe geralmente é cor de rosa. Adoro cor de rosa. Minha filha, tudo que for rosa, o sorvete que ela for tomar tem que ser cor de rosa, né? Então, assim... Mas, se você tiver curiosidade, pesquisa sobre as cores, sabe? Pode ser interessante. Então, gente, voltando aqui, mais uma estratégia, é uma reflexão sobre o tema quem precisa de água, né? E uma construção coletiva com os trabalhos das crianças. Então, a gente pode aí fazer uma conversa coletiva sobre quem precisa de água, né? Quem precisa de água para viver? Os animais, né? Os animais aquáticos, mas também os animais terrestres, as pessoas... as plantas. Então a gente vai... Wi-Fi ligado? Não, né? Gente, de novo, outra queda. Mas assim, como eu ia falando, fazer uma reflexão sobre quem precisa de água, para que eles por si só compreendam que sem água a gente não vive, né? Os animais não vivem, as plantas não vivem, sem água o planeta deixa de existir. E aí a gente faz aí um painel coletivo com os desenhos deles. Então a gente pode pedir que eles façam os desenhos de quem precisa de água, e aí a gente faz um grande mural com os desenhos das crianças. A gente pode fazer também murais com peixinhos no mar, a gente pode fazer peixinhos de carimbo de mão, a gente pode fazer reciclagem, fazer peixinhos com material reciclado. São possibilidades infinitas de se fazer, tá? Então, assim, quem tiver suas contribuições acerca de como fazer mural coletivo com as crianças acerca do uso da água, deixa aí, tá, gente? Pesquisa, vocês vão deixando nos comentários e a gente vai se ajudando, tá? Outra estratégia bem utilizada aqui na minha localidade, porque na minha localidade nós temos rio e nós temos água termal. Então, é bem comum que as crianças vão até o rio para poder observar a água, observar a questão da poluição, observar se a mata ciliar está bem preservada. Então, assim, leva a criança até os arredores para que elas percebam sobre como o rio está sendo preservado ou não está sendo preservado, e elas possam falar sobre isso, tá? Aqui o nosso rio vive muito poluído, aqui as pessoas, o esgoto é jogado dentro do rio. Então, as crianças têm muito o que falar sobre a preservação desse rio, que era um rio tão limpinho. Quando eu era criança, a gente tomava muito banho de rio. E hoje em dia você já não pode nem levar a sua criança para tomar banho em determinados espaços do rio por conta da rede de esgoto e por conta das pessoas jogarem lixo constantemente lá. Então é sempre, como a gente tem essa questão aqui, como a gente tem rio aí, na sua cidade pode ter lago, na sua cidade pode ter mar. Levar a criança para o mar é muito bom, né?
com muito cuidado e com o auxílio dos pais. Eu não gosto de sair com criança sozinho. Sabe? Então, leva eles para ver esses espaços onde tem bastante água e como essa água está sendo preservada, como as pessoas estão cuidando da água, tá? Uma estratégia 7, gente, é a realização de brincadeiras com água, né? Como é que a gente faz essas brincadeiras com água? Eu vou dar algumas ideias para vocês. Então, vocês pegam... Voltamos, gente. Boa tarde, Priscila Oliveira. Boa tarde, Marcelo Aparecido. Hoje nós estamos com uma complicação para fazer uma live por conta da minha internet, né, gente? A minha internet está bem lenta mesmo hoje. Está dando trabalho. Então, como eu ia falando aqui na nossa próxima estratégia, né, fazer brincadeiras com água. Então, coloca uma bacia de água. Se você... ou uma piscina, tá? Essas piscinas que você... piscinas infláveis. Então, você pode colocar essa piscina, se você tiver. Se você não tiver, põe uma bacia. Põe bonequinhas dentro. Põe miniaturas. Põe aqueles brinquedinhos que fazem barulho, sabe? Dá esponja para eles. Sabonetinho. Para que eles vão banhar os objetos. Para que eles vão lavar, sabe? Dar um banho na bonequinha, no robozinho. Olha o inho, a gente tem sempre a questão diminutivo. Mas assim, deixa elas brincarem com a água. Também, gente, oferecer água e areia para que eles façam castelinhos, né? Para que eles possam inventar. Se você tiver espaço apropriado, você não tem espaço apropriado, mas fazer castelinhos é muito bom. Fazer o jogo do afunda ou não afunda, gente. Você coloca uma bacia de água, pega vários objetos e aí você pergunta para as crianças. Você pega um lápis e aí você pergunta, afunda ou não afunda? E eles vão tentar adivinhar. E aí você pede que uma das crianças coloque o objeto na água para ver quem acertou. Se afundou ou se não afundou. Então pega a esponja, pega giz para ver se afunda, se não afunda. Pega brinquedinho. Pega uma pedra, pega bastante objeto e vai fazendo esse joguinho aí com eles, do afunda e do não afunda, né? E assim, gente, outra ideia bem legal é você estender uma lona num ponto onde tem declive. E aí você passa sabonete e coloca um pouco de água para que as crianças desçam escorregando. Claro que nesse dia elas vão ter que ir para a escola, vão ter que levar um traje de banho, para poder as mamães não ficarem... preocupadas. E também assim o apropriado para se fazer esse tipo de brincadeira. Não vai fazer esse tipo de brincadeira com a criança vestida, né? Então assim, uma lona, um espacinho com declive, um pouco de sabão e deixa elas escorregarem para elas brincarem à vontade, né? Sempre tomando o devido cuidado. Joanilson e Gi, boa tarde, Ju. Então, gente, essa é uma brincadeira bem gostosa. Mas assim, sempre que você for fazer brincadeira com água, tome o cuidado de posteriormente falar sobre a reutilização dessa água quando é possível. Por exemplo, no caso de você utilizar uma água para eles tomarem banho numa banheira coletiva, coloque essa água, peça ajuda deles para pegar copinhos e ir colocando essa água em baldes para utilizar essa água para molhar a planta, para utilizar essa água para lavar a calçada, para utilizar para jogar no banheiro. Então assim, você brinca com água, mas você mostra para ela o uso consciente da água, aquilo que ela pode fazer para estar poupando, para estar cuidando desse recurso que é tão escasso em algumas regiões. Por exemplo, aqui a seca sempre foi muito forte. Então a gente aqui tem uma noção de como preservar a água. Aqui na minha comunidade não, que a gente tem muita água. Em compensação, nas comunidades vizinhas, às vezes não tinha água nenhuma. Hoje, com os programas de governo, claro, já tem água basicamente em todo o município. Então, não é um problema tão forte como era antigamente, né? Mas assim, a gente tem que, sempre que trabalhar com água, que brincar com água, mostrar para as crianças que a gente tem que usar o recurso com consciência. Então, acabou de dar banho na boneca, acabou de brincar com a aguinha, vai lá, pega um copinho, coloca tudo dentro de um baldinho para poder a gente reutilizar essa água para outras coisas, tá?
e que seja para que a gente reutilize em algo que eles estejam vendo que a gente está fazendo a reutilização realmente, né? Então, uso consciente da água a gente ensina não apenas falando, a gente ensina mostrando e fazendo junto, né? E a gente tem aí a estratégia número 8, que é uma realização de experiência para observação, né? A gente vai fazer pequenas experiências para observar os processos de solidificação, a gente vai observar os processos de evaporação e de liquefação da água, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Coloca a água nos cubinhos, né? Junto com eles, coloca a água naquelas cubas de gelo e manda para a cantina, para que essa água leva com eles para a cantina para colocar no freezer, para que essa água venha se solidificar e posteriormente eles vão fazer a observação da água que passou do estado físico líquido para o sólido. Aí a gente coloca o gelo no sol e observa para ver como essa água que estava no estado sólido volta para o estado líquido, tá? E também a gente pega a água num dia bem ensolarado e coloca dentro de uma vasilha, marca o nível onde aquela água ficou e depois vamos fazer a observação de como aquela água evaporou, de quanto de água ainda tem naquele vasilhame e de quanto de água evaporou, para falar da questão da evaporação. Uma coisa muito legal que a gente pode fazer utilizando água é encher saquinhos, tipo aqueles saquinhos de açúcar, e colocar miniaturas dentro do saquinho. Um monte de miniatura, né? Se você puder, você encha vários sacos e aí você coloca miniaturas dentro deles, tá? Claro que num dia ensolarado, num dia quente, num dia bom para se fazer esse tipo de atividade. E o que a gente faz? A gente coloca esse material, essa água para se tornar gelo, para solidificar, e posteriormente a gente leva para o pátio, né? E as crianças vão quebrar o gelo e para poder resgatar os brinquedinhos que estão presos lá dentro da água. É uma atividade assim de curiosidade, que eles vão tentar a todo custo conseguir pegar aquele objeto que está ali dentro daquele gelo. Então, em lugar da gente já oferecer para eles uma alternativa do que eles devem fazer para pegar essa miniatura dentro do gelo, a gente deixa que eles experimentem, tá? Então, vai sempre ter aquele aluno líder para pegar o gelo, para jogar no chão, para jogar no chão repetidas vezes até conseguir resgatar o brinquedo. Então, é muito bom que a gente faça esse tipo de atividade, para que eles consigam resolver um problema por eles mesmos, sem que a gente dê a solução, né? Uma outra estratégia, gente, é construir painéis com água limpa e água contaminada. A criança observar, você leva vídeos para a sala de aula para que ela observe o que é uma água limpa, uma água pura, e o que é um rio limpo, o que é um rio contaminado, o que é uma água cristalina e o que é uma água suja. E aí você pega um pedaço de papel metro, coloca na parede, separa ele em duas partes e você pede que eles retratem o ambiente onde a água é boa, é potável, é boa para beber, é boa para tomar banho, e que eles também retratem aquela água que é suja, contaminada e que é poluída, tá? Então, também uma estratégia bem simples de você fazer. Fixa o papel na parede, o papel metro na parede, e pede que eles retratem. Você pode até organizar em 2 grupos, né? Um grupo vai retratar como é um ambiente com água limpa, com água pura, com água cristalina, com água boa para se consumir. E o outro grupo vai retratar como é uma água suja, poluída, um rio contaminado, tá? Essa é uma estratégia também muito simples de você fazer. A estratégia número 10, gente, é a realização de um jogral sobre a importância da água. É bem simples de você fazer. Eu peguei um trecho do Juarez de Alencar Pereira, tá? Que fala sobre a água. Diz assim, é um cordel, tá, gente? Tá lá no blog
do cordelista juarezdocordel.blogspot.com.br. Aí lá você encontra esse jogral, esse cordel, de onde eu tirei essa estrofe, para que a gente faça um jogral. Então diz assim: a água é preciosa para a nossa existência, deve ser levada a sério e com muita insistência. Preservar essa riqueza é sinal de inteligência, tá? Então assim, as crianças, cada uma pode falar uma frase e fazer uma apresentação bem simples e bem rápida. O que eu falo acerca de apresentação em escola, geralmente, o que é que a gente faz nas apresentações de escola? O que é que a gente vê muito em apresentação de escola? Aquela coisa pomposa, aquela coisa cheia de boniteza, o que não é ruim, que é bom que seja bonito, é bom que seja vistoso, mas cansativo para a criança. Então, quando a gente vai pensar uma apresentação numa sala de aula, a gente deve pensar na criança, no desenvolvimento da criança, no que está sendo trabalhado com a criança, que habilidade, que competência. A gente não deve pensar uma apresentação para pai ver. A gente não deve pensar uma apresentação para diretor ver, ou uma apresentação para encher os nossos olhos. A gente deve buscar uma apresentação que seja interessante para a criança, que ela esteja ali trabalhando a oralidade dela e para que ela não se canse com aquela atividade e mais, para que aquela atividade seja uma atividade prazerosa para ela, para que seja algo que ela queira voltar a fazer e não que ela tenha resistência em fazer. Ficar ensaiando desafio, algo muito complicado com a criança para que ela se apresente, é torturante para a criança. Se é difícil para o adulto, imagine para a criança. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí a gente tem essa outra estratégia, que é a 11ª, que é ouvir músicas sobre a água, movimentar-se, brincar, pular, cantar. E aí, gente, quando se fala de música sobre água, geralmente a pessoa pensa em Guilherme Arantes, né? Terra, planeta, água. Uma música muito boa para um Fundamental 1, uma música muito boa para um Fundamental 2. É uma música um tanto quanto complexa para uma educação infantil gostosa. Adoro a música Planeta Água, mas assim, para a educação infantil a gente busca algo mais infantil mesmo. Então a gente tem aqui de gotinha em gotinha, da palavra cantada. É muito legal. Deixa eu ver se eu acho de gotinha em gotinha para colocar para vocês ouvirem. Ver se vocês conseguem ouvir aí, tá? De gotinha em gotinha. Deixa eu ver se é essa, tá? De gotinha em gotinha. É essa musiquinha, gente. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha, brilha no vale da manhã. De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã. Então é muito lindinha essa musiquinha. É da palavra cantada. Tem outras músicas também da palavra cantada que falam sobre água. Deixa eu ver outras que eu preparei aqui. Linda também essa. Eu vou deixar o nome dessa música. É alguma coisa com peixinho. Tá vendo? É bem gostosa. E bem infantil. Vamos ouvir essa outra aqui. Tem uma... Deixa eu ver de quem é essa. Acho que essa é a da Bia Bedran. Caímos de novo, gente. Mas já estamos voltando. Cristiane Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Cristiane. É linda, muito delicada essa canção. É assim. Essa outra, gente, é da Bia Bedran, gente. Chama Água, Terra, Fogo e Ar. Água, Terra, Fogo e Ar, da Bia Bedran. Bem, bem interessante. Essa outra é do Lúcio Monteiro, né? Chama Água, Lúcio Monteiro, né? Aí vocês procuram lá. Se vocês não encontrarem, eu deixo o link do site onde eu deixei a sugestão dessas músicas, tá? E aí vocês vão lá e deem uma olhadinha. Já deixei com a sugestão dos vídeos do YouTube, tá? Jucirene Ferreira, oi. Oi, Jucirene. Olha lá.
Bem interessante essa música, ó. Ela diz assim: 8 copos de água por dia é uma boa. Água é saúde, além disso não enjoa. Beba muita água, beba com fartura, água cristalina, água pura e sem mistura. 1 hora antes do almoço ou do lanche, ou 2 horas depois, para não engordar, para não atrapalhar sua digestão. Então, essa é a música Água, do Lúcio Monteiro, né? Acho que a gente tem outra da palavra cantada, que eu não me recordo bem o nome, deixa eu ver aqui. Outra da palavra cantada. Não, essa é da Bia. E agora com vocês, do coral Palavra Cantada. Palavra Cantada. Natureza é vida, vida que há em nós, que há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. Eu adoro Palavra Cantada, gente. Água corre, vem molhar as florestas e oceanos. Água corre, vem molhar o planeta onde moramos. Não é linda? Essa é da Palavra Cantada. Cai do céu é chuva, cai da pedra é caixão. Muito linda, né, Lisandra? Muito linda. Palavra Cantada tem músicas maravilhosas, gente. Não só para trabalhar água, mas para trabalhar muitos outros temas, né? E uma outra estratégia, gente, é fazer pingos com massinha de modelar. Oferece massinha de modelar branca para eles e deixa que eles façam os pinguinhos de água, coloquem olhinhos e que eles brinquem aí, tá? Com a manipulação da massinha de modelar, tá bem? São estratégias, assim, simples. A gente procura sempre trazer estratégias bem simples para vocês, né? Jucirene, a nossa live está acabando agora. O tema estratégias de ensino para trabalhar o projeto Água. Esse foi o nosso tema de hoje, né, gente? É assim, muito gostoso trabalhar água. Eu acho que todo tema que você vai trabalhar, você precisa pensar muito sobre. Ser professor implica em pesquisa. Então você tem que correr atrás, você tem que pesquisar para que você não pegue um tema tão rico como água e coloque ele em apenas uma atividade. O projeto Água ele pode ser trabalhado de diversas formas, tem muitas estratégias. Eu tenho certeza que vocês vão deixar aí também nos comentários estratégias muito ricas de como vocês trabalharam esse tema. Mas assim, a gente pesquisa, a gente se informa sobre e a gente procura pegar toda a informação que a gente tem, que pode ser um pouco mais técnica e um pouco mais difícil para que a criança assimile. A gente pega toda essa vasta informação que a gente tem sobre o tema água e a gente traz para o universo infantil de uma forma simplificada, tá? Você traz o aluno até a intimidade da sua fala, como diz o mestre Freire, né? Você trazendo o aluno até a intimidade da sua fala. Então você fala de uma forma que a criança consiga compreender o que você está querendo falar, sobre a necessidade da água, sobre como nós não podemos viver sem água, sobre como a água é interessante para que a gente brinque, para que a gente faça comida, para que a gente tome banho, para que a gente, faça escorrega com elas. A água é uma coisa assim maravilhosa, mas que a gente também deve pensar em como a gente vai utilizar. Então, assim, no momento que você faz uma brincadeira com a criança, para ela brincar de dar um banho numa boneca, e você pega essa água e já aproveita para lavar uma calçada, você já está criando na criança aquele senso de consciência de que uma calçada não pode ser lavada com mangueira, porque você vai estar gastando muita água, tá? Então, assim, ensinem as crianças de uma forma mais prática, de uma forma que elas possam não apenas escrever sobre ou falar sobre, mas que elas possam vivenciar formas de como estar reutilizando a água, tá? No momento que você falar da água e da necessidade da água, pedir que elas levem a Então, gente, mais uma queda. Eu peço desculpa a vocês por a minha internet hoje está tão ruim. Estou aqui me despedindo de vocês, agradecendo